Fala, galera do nono ano. Como nós estamos voltando para as aulas, eu achei um tema interessante e vou colocar para vocês. Sempre, se a gente se pergunta, está estudando química, a gente acabou de ver a parte de balanceamento de equações, e o aluno pergunta, professor, o que é que eu vou fazer com esse ensinamento de química? Onde é que a gente aplica isso no dia a dia? Aí eu peguei um tema, que é a química do corpo humano, e peguei algo relativo às emoções. O que a gente sente no corpo, o que isso tem a ver com a química propriamente dita. Toda vez que a gente fala de emoções, fala de sentimentos, tem que lembrar que a química participa disso aí. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar, já comentou sobre isso, quando a gente tem alguma relação ou algum sentimento e a gente diz, rolou uma química entre pessoas. Será que existe mesmo explicação química, científica para o amor? O que é que tem a ver o amor com a química? Que sentimento é esse que também pode fazer com que a gente lembre um pouco de química quando a gente está estudando isso propriamente dito? Então, é interessante a gente ver que não dá para a gente estudar uma coisa diferente do dia a dia. Tudo isso que a gente está vendo aqui, isso acontece no dia a dia. O sentimento de amor, depois a gente vai ver o de raiva também. Que ligações fazem isso? A gente sabe que tudo que a gente sente passa pelo sistema nervoso, passa pelo cérebro, que é o centro do sistema nervoso. Só que, antes de chegar no cérebro, eu tenho que ter as sensações. Eu não preciso tocar em alguma coisa para que aquilo me dê alguma reação. O toque realmente é um sentido que facilita demais a chegada das interações químicas no cérebro. Mas é simplesmente pensar, é simplesmente achar alguma coisa que isso já faz com que o cérebro comece a trabalhar. Então, quando a gente vê uma frase que diz rolou uma química entre nós, e isso está dizendo que possivelmente há uma afinidade. Lembra que quando a gente estudou a parte de junção de átomos, a ligação entre os átomos, a gente viu que essa ligação ela só ocorre se houver uma afinidade entre dois átomos. O átomo de hidrogênio só se liga ao átomo de oxigênio se os dois trocarem elétrons entre si. Da mesma forma, no dia a dia, na relação interpessoal, só vai haver química entre pessoas se os seus elétrons combinarem. A gente vai ver aqui como é importante, por exemplo, o cheiro. Por que existem os perfumes? Qual é a função deles? Atração. Por exemplo, as formigas apresentam para as outras formigas um odor característico, liberado por um hormônio chamado feromônio. Ele vai liberar uma substância para atrair os outros. Quando você vê uma fileira de formigas, se você passar o dedo naquela fileira de formigas, você vai ver que quando elas chegarem naquele ponto que você passou o dedo, elas vão ficar meio atrapalhadas, porque o hormônio ele é deixado pelas outras formigas para que elas possam seguir a elas. Os cães, entre si, quando há uma atração sexual, a fêmea tem um período em que ela fica exalando um cheiro. Esse período é chamado de cio, em que o cão vai sentir esse odor num raio de até, pasmem, de até 2, 3 quilômetros. Por isso que você vê na rua um cão, ou melhor, uma cadela na frente e um bando de machos, cães machos, atrás para tentar o acasalamento. Isso só foi conseguido a partir do cheiro que a fêmea liberou. Então, guarda isso aí.
A química ela está presente no dia a dia. Então, ela está presente tanto numa sensação de que o nosso organismo se prepare para alguma coisa, para um medo, quando a gente sente um cheiro de alguma coisa, esse cheiro penetra nas narinas, chega nas regiões de sensibilidade, vão para o cérebro e avisam. Se for um cheiro bom, geralmente nos leva a ser atraídos. Se for um cheiro ruim, quando você passa perto, por exemplo, de um mangue, você sente um cheiro mais forte, a tendência é você desviar daquele espaço. Então veja que a química ela está entrelaçada com o dia a dia. Aqui a gente vai tentar explicar como o amor tem a ver e muito com a química. Tipo de substâncias vão trabalhar para que a gente consiga explicar de alguma forma por que a gente gosta de algumas pessoas, por que a gente também não gosta de outras. Então, é uma junção de explicações químicas que vão chegar até o cérebro, dando uma certa tendência ao que a gente deve fazer com aquela pessoa. Os psicólogos trabalham com isso o tempo todo. Vou dizer mais. O pessoal do marketing trabalha com essas sensações o tempo todo. Por exemplo, um cara que trabalha no boticário, por exemplo, não entender um pouco de química, um pouco não, muito de química, como é que ele vai criar odores que vão criar sensações, no caso de uma perfumaria, sensações de relaxamento. Sim, de relaxamento, sim. Por exemplo, se você já tomou banho com um sabonete de erva cidreira, você vai ver como a sensação no banho dá uma sensação de calmaria, de tranquilidade. Então, eu estava lendo até uma reportagem essa semana em que a Boticário, ou é a Natura, está criando um perfume específico para a mulher, específico para o homem, que em testes em laboratório fez uma atração maior pelo sexo oposto. O homem, usando esse perfume, atraiu mais mulheres, e as mulheres, usando esse perfume, atraíram mais os homens. Então, veja, você está assistindo aula de química e pergunta, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia. Para que eu estou aprendendo química? Eu nem vou explicar porque você já sabe. Cada área precisa e muito do estudo da química, do aprendizado da química. Nessa parte aqui ele diz, ó, o sentimento não afeta só o nosso ego de forma figurada, mas está presente de forma mais concreta, produz reações visíveis em nosso corpo inteiro. Por exemplo, se você se arrepia de algum modo, assistindo um filme, vendo alguém muito bonito, por que acontece esse tipo de sensação? O que é que leva nosso corpo a criar isso? Você pode se arrepiar de medo, mas também você pode se arrepiar de felicidade. Se não fossem assim, como explicar as mãos suando, coração acelerado, respiração pesada, olhar perdido, o ficar rubro, vermelho, quando se está perto do ser amado? Olha aí, essa pergunta é interessantíssima. Ele está perguntando, poxa, como é que eu vou explicar ficar vermelho quando alguém fala o nome de uma pessoa que a gente gosta? Quando numa sala de aula alguém fala o nome de alguém e diz que você gosta dessa pessoa, e você não consegue disfarçar ficando com o rosto vermelho. Ou, quando essa pessoa passa, na hora do intervalo, você vê o coração acelerado, as mãos começam a suar, você fica meio perdida na sala de aula, alguém fica, ei, ei, fala contigo, tu está lá com aquele olhar perdido. Tudo isso aqui a gente vai tentar explicar de acordo com o que a gente tem, com que faz com que a gente se relacione com o meio ambiente. Ele diz aqui, ó, afinal, o amor
tem algo a ver com a química? Na verdade, o amor é química. As sensações que nos passam, os olhares que nos trocam, tudo isso é química. Todos os sintomas relatados acima, antes, da mão suando, do coração acelerado, o pessoal fala das borboletas flutuando na barriga, tem uma explicação científica. São causados por um fluxo, uma descarga de substâncias químicas fabricadas no corpo da pessoa apaixonada. Poxa, você gosta muito de uma certa música. Aí aquela música, quando toca, faz em você a liberação de substâncias para você ficar ou relaxada ou até tensa, pensando no que pode acontecer num próximo encontro com alguém. Tudo isso tem que ser visto como algo que acontece em nosso corpo e pode ser passado por sensações que vão ter um caminho no nosso corpo, mas a resposta sempre é dada pelo cérebro. Entre essas substâncias que são descarregadas no nosso organismo, tem aqui algumas, e cada uma a gente vai ver a função que elas exercem dentro do nosso organismo. Ó, quem nunca ouviu falar em adrenalina? Você vai a um parque e diz: poxa, eu vou naquele brinquedo ali, vou descarregar minha adrenalina ali. Quando chega lá naquele brinquedo, você começa a gritar quando você vai numa montanha-russa e tal. Todas aquelas sensações de grito, de medo, de expectativa, é dado por uma substância chamada adrenalina. Ela é lançada no teu corpo e ela vai fazer com que tu fique atento ao que vai acontecer. Essa aqui, ela já diminui o excesso dessa aqui. Uma trabalha em relação a diminuir a outra. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó, essas aqui, ó, essa aqui, a ocitocina, ela acelera o batimento cardíaco. Ela relaxa a musculatura. A dopamina, ela já diminui a velocidade do impulso elétrico. Essa aqui, feniletilamina, ela deixa a fibra muscular mais rápida. Essa aqui, a serotonina, essa é importantíssima para o relaxamento. Quando é à noite, que a gente está dormindo, e tem gente que, quando vai dormir, leva o celular, a serotonina é uma substância que precisa de escuridão para que ela haja no corpo da gente, relaxando toda a musculatura. Aí, se eu ficar com o celular no olho, a claridade vai impedir que essa substância seja liberada. Aí o sono dessa pessoa vai ser um sono muito forçado, porque a claridade vai fazer com que o cérebro pense que você está de dia. E quando é de dia, você não libera a serotonina. Imagina, você quer dormir bem, mas antes de dormir você fica com o celular. A luz não deixa que o corpo relaxe. Veja, essas descobertas químicas e substâncias no nosso corpo são liberadas para que as sensações ocorram, só são descobertas graças à tecnologia, ao microscópio, às experiências feitas em laboratório. Endorfina é o chamado hormônio da felicidade. Você só libera isso aqui quando seu corpo está relaxado. Dá a sensação de prazer. Então, quando a pessoa está relaxada, está comendo aquele sorvete maravilhoso, está tomando aquele banho, naquele calor danado, as substâncias, como a endorfina, são liberadas e dão a essas pessoas sensação de prazer. É a mesma coisa, o contrário, quando você está trabalhando,
quando você está chateado, essa substância não vai ser liberada de forma alguma. Se você não está relaxado, como é que você vai sentir prazer? Certo? Então, todas as substâncias aqui nos levam a sensações que juntas me dão a sensação plena de amor. É muito difícil para todos nós mantermos essas substâncias trabalhando de forma normal. O que a gente tenta é fazer com que haja um equilíbrio no corpo. Por isso que é importante, por exemplo, o exercício físico. O exercício físico mexe com todas essas substâncias aqui, ó. Uma caminhada que se faça mexe com tudo isso aqui. Agora, não é aquela caminhada, por exemplo, no trabalho. Eu trabalho, eu vou de uma sala para outra, eu ando de um colégio para o outro. Esse andar é um andar de quem está cansado. Eu preciso chegar em casa, tomar um banho, botar uma roupinha legal, leve, solta, vai poder fazer a caminhada. E na caminhada tá tranquilão. Não é caminhar com o celular, não. Tentando resolver algum problema. Você não relaxa nunca. Aí no final diz aqui, ó, viu como são necessários vários hormônios para sentir aquela sensação maravilhosa quando se está amando. Por isso, e quando a gente está gostando de alguém, todas essas substâncias melhoram muito a nossa vida. Estou muito preocupado com os jovens de hoje, porque eles ficam o tempo todo com o celular, e principalmente à noite, dormem de 1, 2, 3 horas da manhã, quando é no celular é jogando videogame, e a luminosidade atrapalha demais a liberação da serotonina, que é esse hormônio que é necessário que ele seja liberado no corpo, para que você alcance uma sensação plena. Vocês já ouviram falar em yoga ou yoga? As pessoas vão fazer yoga dentro de um quarto ou numa praia, mas tem que procurar um lugar, de preferência, silencioso. A yoga trabalha com a respiração, e a respiração calma e tranquila facilita o relaxamento do corpo e todas essas substâncias serão encontradas naquele momento. Olha aqui o que ele vai falar de cada uma dessas substâncias. Ó, a dopamina produz a sensação da felicidade. A adrenalina causa a aceleração do coração e a excitação. A noradrenalina é o hormônio responsável pelo desejo sexual. Ela controla a adrenalina, não deixa que ela seja liberada de forma muito intensa, e aí ela é responsável pelo desejo sexual entre um casal. Nesse estágio é que se diz que existe uma verdadeira química. Porque se eu tenho uma substância que me dá um desejo sexual em relação a outra, eu já estou batendo uma química com essa pessoa, eu já estou conseguindo manter uma certa afinidade com essa pessoa. Os corpos se misturam como elementos em uma reação química. Lembra que eu falei lá atrás? Se eu fiz balanceamento químico, eu tenho que ter corpos que se misturam como elementos em uma reação química. Não tem como a gente fazer uma equação química sem balanceá-la, e não tem como duas pessoas entrarem em contato e não terem afinidades químicas entre elas. Uma coisa importante é que, todavia, essa sensação pode não durar muito tempo. E é nesse ponto que os casais têm a impressão de que o amor esfriou. É? Porque não tem como você passar o tempo todo com a adrenalina alta. Não pode. Seu corpo não pode ficar com a adrenalina muito alta, porque, vê, a adrenalina causa aceleração do coração. Então, você não pode. O que existe numa relação
que existe no amor é equilíbrio. Eu tenho que manter o equilíbrio entre duas pessoas para que a gente não fique achando que a pessoa ela é a perfeição. Ninguém é perfeição. Nem você, nem ela. Então, o que a gente tem que procurar numa equação química não é o balanceamento, não é o equilíbrio. Então, não encontrar outra pessoa que a gente goste, procure equilibrar o que você sente e o que ela sente. Nem ele gostando muito de você e você mais ou menos, nem você gostando muito dele e ele mais ou menos. É os dois se gostando. E os dois procurando afinidades, do que se gosta, do que pode fazer. Relações duradouras requerem afinidade entre as pessoas. Ninguém vive com alguém que não tem afinidade. Então é isso que a gente está dizendo aqui. A química existe? Existe. Mas além da química, a gente tem que procurar fazer com que as pessoas procurem estar sintonizadas uma com a outra. Seja no trabalho, seja no que buscam de, de vida, de qualidade de vida um para o outro. Beleza? Com o passar do tempo, o organismo vai se acostumando e adquirindo resistência, passando a necessidade de doses cada vez maiores de substâncias químicas para provocar as mesmas sensações do início do romance. Deixa eu explicar isso aqui. Quando a gente tem uma equação química, essa equação química, ao longo do tempo, ela pode passar a não ter mais o mesmo efeito de quando ela foi criada. Por exemplo, no meio ambiente, você tem substâncias que são produzidas para neutralizar outras. Com o tempo, você criou um antibiótico que neutralizou determinadas bactérias. Com o tempo, aparecem novas bactérias e aí eu preciso criar novos antibióticos para isso. Numa relação, você está acostumado àquela química com aquela pessoa. Quando o tempo começa a passar, aquela pessoa começa a adquirir novos hábitos. Você também. De que forma esses novos hábitos, de que forma essas novas bactérias podem interferir na relação do antibiótico sobre elas? De que forma esses novos hábitos podem fazer com que a relação entre duas pessoas possa se tornar uma relação difícil? É aí, quimicamente, é aí que entram os hormônios, que são os responsáveis pela atração, que evolui para uma relação calma, duradoura e segura. Eu tenho dois hormônios chamados ocitocina e vasopressina. Enquanto essa ocitocina é estimulante, a vasopressina ela diminui a pressão arterial. Se ela diminui a pressão arterial, a pessoa fica mais calma. Uma pessoa nervosa, a pressão dela fica muito alta. Uma pessoa estressada, a pressão fica alta. Então, se esses hormônios são liberados para equilibrar a taxa dos outros hormônios, então eu consegui, ao longo do tempo, fazer com que aqueles hormônios que eu tinha comecem a trabalhar a meu favor. E não ficarem cada um fazendo o que quer e, no final, aquilo que a gente pensava de equilíbrio entre duas pessoas não vai existir. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Você sabia que existem substâncias químicas que podem fazer o amor durar mais? São essas duas aqui principais, ó. Ocitocina e vasopressina. São hormônios duradouros, eles permanecem mais tempo no nosso corpo. Se eles permanecem muito mais tempo no nosso corpo, a função deles é equilibrar o que existe dentro do nosso sangue. É pelo sangue que as substâncias, que os hormônios são distribuídos a todo
todo o corpo. Então já vimos. Amor é química, é química. Vários hormônios trabalhando para que ocorra um equilíbrio. Mas com o passar dos anos, aquele equilíbrio pode tornar monotonia. E nesse que a gente quer numa relação. A gente não quer uma relação monótona. Mas quem vive relação duradoura, vocês ainda são jovens, ainda não tiveram relações duradouras, vocês às vezes pensam, poxa, o melhor é se separar. Calma. O melhor é conversar, é tentar entrar novamente em equilíbrio. Você tem os seus pais em casa com relacionamentos de 10 anos, de 15 anos, só vai conversar com eles que você vê a batalha que é. Porque na química, toda vez que ocorre uma reação, não ocorre da mesma forma. Por quê? Porque tem o meio ambiente atuando numa reação. A relação entre um homem e mulher tem um meio ambiente que trabalha em cima da relação, e às vezes seu pai está estressado, sua mãe está estressada. O meio ambiente fez isso com eles. Eles se gostam, eles se amam. Mas o meio ambiente pode interferir nisso. Uma reação química acontece, mas o meio ambiente pode interferir nela. Então, aqui nesse caso, eu já estou explicando para você que essas duas substâncias, ocitocina e vasopressina, elas são responsáveis pela atração entre as pessoas, equilibrando a quantidade de hormônios dentro do corpo. Olha aquele hormônio que eu falei para vocês, que era aquele hormônio que é liberado pelas formigas. Eu tenho os feromônios, ou ferormônios, tanto faz, as duas formas estão corretas, são substâncias que funcionam como mensageiros entre seres da mesma espécie, desencadeando respostas fisiológicas e comportamentais previsíveis. Então, aquilo que eu falei da cadela liberando substâncias para que o cão possa sentir o cheiro, isso é feromônio. Eles foram originalmente descritos em insetos, nos quais apresentam importância fundamental para a preservação da espécie. Então, a formiga, quando libera um feromônio para que a outra siga ela, é para dizer ali, ó, ali tem comida, e aí tu me segue que tu vai comer também. Então, eu estou preservando a espécie. No caso da cadela liberando odor, é para que algum cão possa fazer a relação sexual e, consequentemente, liberar um, uma substância para facilitar com que aquela cadela tenha uma relação sexual e possa ter filhos. Tendo um filhote, vai preservar mais a espécie. Veja o que a gente viu com relação a pesquisas. Vê. Recentemente, cientistas descobriram que os humanos também são influenciados de forma similar na presença de feromônios. Olha aí. Pesquisas recentes mostram que nós, seres humanos, também estamos ligados a essa coisa do feromônio. Infelizmente, devido à evolução, nossos corpos e hábitos mudaram. A maioria de nós não produz naturalmente feromônios na quantidade suficiente para estimular a resposta do sexo feminino. Então, quer dizer que nós liberamos feromônios, mas a substância não é a quantidade ideal para que a gente pudesse atrair outra mulher. A pequena quantidade de feromônios produzida por nosso corpo é sempre destruída por desodorantes, sabonetes e perfumes. Opa! Então quer dizer que, como a gente mudou de hábitos, a gente toma banho, a gente passa alguma coisa com cheiro, a gente está tirando da gente o cheiro que a gente poderia exalar para que alguma fêmea pudesse sentir, ou o macho em si. Tanto no homem como na mulher. Tanto o homem como a mulher liberam substâncias para isso. Além disso, hoje em dia, nosso corpo, durante a maior parte do tempo, passa 80% coberto de roupa, o que impede ainda mais que o pouco feromônio produzido seja aproveitado. Veja o que ele está dizendo aqui, veja que relação é essa.
Homens também, mulheres também liberam odores. E esses odores são percebidos pelo olfato. Não tão forte como o de cadela, por exemplo, mas de alguma forma a gente libera substâncias que vão fazer alguma diferença no odor para o nosso parceiro, que é atraído por ele. Então a evolução para os seres humanos trouxe roupa, trouxe perfume, trouxe cheiro, diferente daquele cheiro natural. É isso que ele quer explicar. O feromônio existe, mas eles precisam atuar sem que haja interferência. Durante muitos anos, os cientistas tentaram reproduzir em laboratório os feromônios sexuais humanos. Recentemente, eles tiveram sucesso na identificação, isolamento e recriação deste incrível e poderoso componente. E a partir daí, olha o que eu falei lá atrás, a indústria de perfumes passou a criar novas fragrâncias especiais com ativadores de feromônios descobertos pelos cientistas. Pronto, falei isso no começo da aula. Eu disse que as indústrias de perfume elas vão procurar alguma coisa que seja parecido com o feromônio nosso, para que possa fazer atração tanto do homem como da mulher. Esses perfumes com feromônio possuem uma característica que os difere de qualquer outro perfume. Eles causam o quê? Sentimentos de atração sexual e o desejo do sexo oposto, ou seja, despertam a libido da mulher que estiver próxima à pessoa usando um perfume com ativador de feromônio. E, como os feromônios são naturais do próprio corpo do ser humano, não é possível perceber que se está sob o efeito do hormônio, pois eles causam uma reação idêntica à que uma pessoa teria se estivesse numa situação cotidiana de sentir atração física por outra pessoa. Explicando, se o cara, as indústrias conseguirem fazer um perfume que exale o cheiro do feromônio que nós exalamos, quem está perto de você será atraído por você sem nem perceber que está sendo. Porque ela vai sentir aquele cheiro como se fosse um cheiro de um hormônio natural. Na realidade, é um perfume, é um desodorante que você está usando que tem as mesmas características do feromônio. Que coisa, hein? Imagine se conseguir fazer isso. Você não quer ser atraída por determinada pessoa, mas como ele está usando um cheiro que atrai você quimicamente, olha a química, aí você não vai perceber que está sendo atraída. Na próxima aula, a gente vai continuar mais essa história para a gente saber como a química está ligada diretamente com as sensações e principalmente com o amor. Massa? Valeu, fera. Próxima aula a gente continua.